Olá, bem-vindos ao canal do Centro Tao de Cultura Oriental. Eu sou Marco Moura, conversando hoje sobre o sexto princípio hermético, que é o princípio da causalidade ou princípio de causa e efeito. No livro O Kybalion é dito que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem diversos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. No nosso universo, tudo tem uma origem, tudo surge a partir de algum lugar. Então, quando a gente vê uma relação direta, a gente entende, isso é o efeito dessa causa específica ou desse conjunto de causas. Mas muitas vezes as coisas não têm uma relação tão direta ou tão visível. E aí a gente acha que é o acaso, né? Na mentalidade simplista de causa e efeito, a gente acha que as coisas possam surgir de uma maneira aleatória, mas é simplesmente um não reconhecimento de leis ou de princípios ou de fundamentos, de causas que são ocultas, né? Então não existe nada nesse universo que não se origine a partir de causas. Além disso, o Kybalion mostra como nós nos guiamos na nossa realidade achando que nós somos causadores daquilo que a gente faz, né? Eu sou dono do meu pensamento, sou dono das minhas ações, eu estou fazendo isso por iniciativa própria. Quando na verdade nós não somos causadores, mas nós estamos sendo efeitos de causas que estão por trás disso. Então, se eu tenho vontade de fazer algo e eu faço, de onde surgiu em primeiro lugar essa vontade? Muitas vezes foram coisas que nós absorvemos da nossa sociedade, da nossa cultura, dos nossos pais, religiões. Então, a nossa mente é condicionada por vários fatores externos que são causas da nossa mentalidade, dos nossos impulsos internos. Então, isso não surge necessariamente de nós como uma vontade livre, né? O nosso livre-arbítrio de agir. São várias forças operando nos bastidores da nossa mente que foram incorporadas da nossa sociedade, da nossa cultura, que então nós estamos sendo efeitos e não causas. Então aqui a sugestão é de nós compreendermos, termos a sabedoria para compreender a nossa realidade, compreender a nossa própria mente, compreender as leis, né, que operam a nossa realidade, para que a gente não se movimente no nosso universo como marionetes guiados por forças alheias. E quando a gente considera dois planos, o plano dos efeitos e o plano das causas, ou o plano daquilo que é visível e o plano invisível, né? Seria o plano energético, o plano espiritual, mental, né? Então, tudo se origina primeiro num aspecto sutil para depois se manifestar no aspecto fenomênico do nosso mundo das formas. E o taoísmo estuda muito bem esses princípios, né? Porque quando considera a nossa saúde física, a gente deve considerar que existem interações energéticas no nosso corpo energético, no nosso corpo causal, né? Então, se você quer tratar os efeitos no seu corpo para a sua saúde, você tem que trabalhar nos seus corpos sutis, que são os corpos causais, e não ficar só mexendo no corpo que é o efeito. O Feng Shui, por exemplo, ou Feng Shui, estuda as várias interações que existem no ambiente que influenciam o nosso comportamento. Então, a posição de um quadro onde você deixa a sua cama apontada para a janela ou não, vários elementos que a gente capta essas informações, mesmo no nível subconsciente, e isso influencia nas nossas tomadas de decisões, influencia também no nosso estado de espírito, nosso humor, né? Então, com mudanças sutis no ambiente, você consegue promover efeitos positivos. Então você trabalha sempre no nível causal para ter os resultados no nível dos efeitos. E no budismo isso é tratado muito profundamente, porque toda a base do budismo é na lei de causa e efeito. Os fenômenos universais são compreendidos a partir da originação interdependente, ou originação interdependente significa que está atrelado às suas causas e condições. Então, o que o budismo diz? Que todos os fenômenos surgidos, eles têm relação com causas e condições. Então, o que seriam essas causas e condições? Quando a gente vê uma relação direta entre a causa e o efeito, a gente diz que isso é causa. E o que são condições? São as causas secundárias ou não tão diretamente relacionadas com o efeito, mas também
muito importantes nessa manifestação. Quando pegamos um exemplo simples, como uma planta, uma árvore, isso é um efeito, uma árvore já formada. De onde ela surgiu? Então, a primeira coisa, a semente. Essa é a causa primordial. A partir dela surgiu a planta. E quais são as causas secundárias? Porque a causa sozinha não é suficiente. Uma semente jogada no ar, ela não vai se transformar numa planta. Então a gente precisa da condição da terra, da água, os gases da atmosfera, a luz solar. Então tudo isso são condições apropriadas. E quando a árvore está manifestada, ela não deixa de ser esses componentes causais. A árvore é a semente, ela é a água, ela é a terra. Se você tirar esses componentes, ela definha, não existe mais árvore sem esses elementos. Então, isso tira a nossa mente de dualidade. A árvore aqui, a semente aqui. Não, as causas estão implícitas nos fenômenos. E também os fenômenos estão implícitos na causa, porque a causa, ela é a possibilidade de manifestação. Então, existe uma árvore dentro dessa semente. Então, essa filosofia de você compreender não de um modo dualista, mas sim de um modo de interdependência. Então, quando a gente vê essa relação das coisas formadas a partir de outros elementos, é o primeiro nível de causa e efeito. O segundo é quando a gente entende os componentes que formam o todo, né? O todo, algo criado, é formado de vários elementos, várias peças, como qualquer objeto. Se você fragmentar, você vai ver partículas desse objeto. Se você for no nível fundamental, você vai ver que tudo é formado a partir de átomos. Tudo que a gente considera como uma unidade, como um todo, é formado de partes. E a minha mão é formada de partes, não mão. Dedo é uma mão? Não, o dedo é um dedo, cada um dos dedos. A palma é uma mão? Não, é uma palma. Mas quando a gente pega o conjunto, isso forma ou dá origem àquilo que a gente chama de mão. E o terceiro nível de compreensão de causa e efeito é a relação que a nossa mente dá àquilo que a gente concebe como algo em si. Né? A gente dá nome às coisas, a gente rotula de acordo com os conceitos que nós temos na mente. Então, as coisas não são aquilo que nós conceituamos, né? O nome que a gente dá às coisas existe na nossa mente, existe como uma convenção entre as pessoas. Mas a designação é uma concepção mental. Quando eu penso em uma determinada pessoa, eu vou pensar nas experiências que eu tive com ela, nas informações que eu tive a respeito dela, então eu formulo um conceito sobre a pessoa e eu imputo, eu designo essa pessoa com essa lembrança, com esses conceitos que eu criei na minha mente. Então eu estou criando, é um processo o tempo todo de criação. O nosso mundo formado é um mundo concebido pela nossa mente. Um entendimento muito importante dentro do budismo é a noção de karma. Karma é uma palavra que em sânscrito significa ação, mas não é uma ação solta, né? É uma ação que gera uma consequência. Já está implícito esse conceito de causa e efeito na palavra karma. Então, a gente na verdade tem dois conceitos, que é karma como ação e vipaka como resultado dessa ação, ou causa e efeito, ação-reação, né? Então, vipaka seria o resultado desse karma, dessa ação. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz fisicamente, tudo isso gera consequências. Então, quando a gente tem as consequências, elas estão sempre relacionadas numa medida com a sua causa. Então, uma força que é aplicada vai ter como consequência, na mesma medida, o impacto dessa força. Então, existe uma relação de intensidade entre causa e efeito. Quando a gente considera que aquilo que acontece conosco é o produto de algo que foi criado no passado, nunca é algo desproporcional, né? A causa sempre é justa em relação ao seu efeito é justo em relação à causa. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando, mas não é tudo karma, as coisas acontecem devido ao karma, mas como você vai reagir, então isso já não é o karma. Mas isso também é o karma, porque você vai estar agindo sobre algo que foi criado antes. Então, causa, consequência, a consequência depois se torna causa de outras consequências, que se tornam causa de outras consequências. Então, é uma coisa ininterrupta, é um movimento contínuo. Então, as coisas que nos acontecem, que acontecem na nossa vida nesse momento, elas são produto de causas
prévias. E aquilo que a gente faz novamente a partir disso são causas de eventos futuros, né? Então, as consequências futuras são mensuradas a partir daquilo que a gente faz hoje. Então, se nós queremos ter uma boa vida, nós devemos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo hoje, porque isso vai amadurecer no futuro. Esse tema de causa e efeito, de karma, é algo bastante profundo. A gente pode conversar sobre isso por horas. Se você quiser saber mais sobre o tema, tem esse vídeo do Mestre Dzerran, monge abade do Templo de Songkhram, onde ele deu uma palestra no Centro Dao sobre o karma, é uma palestra bastante completa. E no próximo encontro falarei sobre o 7º princípio hermético e encerramos esse tema. Obrigado!